Ao meu lado, ele é psicanalista, está há anos nessa área. Ele é um renomado autor, é uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ele é requisitado para várias palestras, CIPATES, congressos. O nome dele é Jairo de Paula. Você o conhece? Se o conhece, fica aqui comigo. Se não o conhece, permanece aí sentadinho porque o Jairo, ele tem várias dicas para você. Você mãe, você pai, você líder, você que lida com crianças, você lida com jovens, crianças na faixa etária aí dos 8 até os 15 anos. Você já enfrentou algum conflito familiar que se refere à afetividade, sexualidade? Você já viu essa criança se olhando no espelho e não se identificando como menino ou menina? Que assunto polêmico. Pois é, nós vamos conversar um pouquinho com o Jairo e as experiências que ele teve na vida e as experiências errantes desses pais referente à sexualidade, referente à afetividade. Jairo, bem-vindo ao programa Sempre Mais, bem-vindo a esse momento. Meu amigo, muito obrigado pelo sim. Eu que agradeço. Esse sim aqui nos trouxe alegria para a região, para todo o Brasil, através do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes, de Bragança Paulista, de Atibaia. Você já esteve aqui na nossa região. Algumas vezes, né? Graças a Deus. É uma região que te acolhe muito, né? Saudades. O interior ele é diferente. Você gosta de cafezinho preto, coisa mais intimista? Bolo de fubá. Que delícia, né? É, isso é efetividade já, né? Pão sovado. Ai, que delícia aqui acordar numa bela padaria. A gente sempre tem ótimas referências. Jairo, vamos falar da família, vamos falar desse assunto que tanto pega nas pessoas, né? Você acha que hoje a mãe e o pai que se sente despreparado quando assiste uma cena dentro de casa e fica surpreendido, se retrai porque não quer ver o filho evoluir como ser humano, ou muitas vezes essa criança está no processo de rebeldia? Quais são as suas dicas e qual é o seu olhar referente a esse novo formato de família? Muitas vezes a família que a gente está aqui lidando, a gente não vai entrar em situações religiosas, nada, mas o formato família mudou. Muitas vezes a gente procura o papai, a mamãe e o cachorrinho, esse formato. Qual é o seu olhar como psicanalista? Primeiro, bem-vindo. Eu que agradeço. A família, esse modelo de família que você colocou, é um modelo de família nuclear. Que era o pai e mãe, 2 filhos e um cachorrinho, né? Sim. Esse formato, ele vem mudando e a cada dia com experiências diferenciadas. E aí, entra todo um conflito. Meu Deus, e agora? E entra todos os tipos de questionamento e dificuldade. Mas uma coisa importante, Nando, que as famílias precisam entender é de que o mundo mudou, a igreja mudou, a escola mudou, a família também mudou. Né? Essas mudanças, elas não denigrem, vamos deixar claro isso. Essas mudanças não denigrem a imagem da família. E também não quer dizer que os pais também deixam de fazer o seu papel como pai. Né? Então, valores não mudam, sabe? São os mesmos, independente da orientação, independente da situação. Exatamente. Continue transferindo valores. Um dia me perguntaram numa palestra, como é que eu faço para saber se o meu filho, está aprendendo aquilo que eu estou orientando? Entendi. Né? Olha que pergunta, mas assim, né? foi assim, uma pergunta fora da hora, e eu só perguntei, você sabe se a educação que você está dando para o seu filho está funcionando ou não, dependente de como ele se comporta quando ele está longe de você? É uma realidade. É simples, né? Como que seu filho, uma pergunta, como que seu filho se comporta quando ele está longe de você? Que notícias chegam do teu filho, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma característica, um valor primário, que é a honestidade, né? Que eu ensino para os meus filhos na prática. Eu falo que hoje educar filho é a coisa mais fácil que se tem. Muito mais fácil do que você segurar seu casamento. Olha isso, é muito mais complicado. Segurar o casamento. No humor a gente fala, é muito mais complicado você fazer o seu casamento dar certo. Você tem que ter muito mais habilidades para o seu casamento do que para educar filho. Entendi. Porque para educar filho, basta você ensinar valores para ele e ser exemplo daquilo que você propõe. Então, por exemplo, eu sou honesto. Sim. Nunca peguei nada de ninguém. Só que eu quero que meu filho aprenda isso. É verdade. Então, de vez de eu chegar e falar para ele, olha, eu quero que você aprenda, que você nunca vai pegar nada de ninguém. Por que tal eu demonstrar isso? Exemplo. Restaurante. Fiz isso a vida inteira. Vou no restaurante, vou na padaria. Quem confere a conta?
seu filho? É sempre o mais novo. Olha, então eu tenho 3 filhos, né? Sempre é o mais novo, e um foi passando pro outro. Sempre é o mais novo. Esse final de semana, fui almoçar, um dos filhos fez aniversário, fui almoçar, mesa grande e tal, a hora que veio a conta, claro que eles me procuraram, o garçom olhou, falou, não, aquele cara é o cara da grana, ele quer pagar, entendeu? Me veio a conta e eu simplesmente falei, entrega para aquela menina que tá lá naquela ponta. Nenhuma novidade, para ela nenhuma novidade. O que ela fez? Pegou a conta e conferiu. Uma Coca-Cola, 2 Coca-Cola, teve 3 Coca-Cola mesmo. Quem tomou a terceira Coca-Cola? Né? Olha, isso aqui teve. Não, isso aqui parece que tá errado o valor. Pegou o cardápio, conferiu para ver se era aquilo mesmo. Entendi. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Pronto, tá tudo certo. Agora vai na administração. Quem é que vai pagar, quem não vai pagar, né? Então... Aí vem o diálogo, né? Sim, você mostra pro filho, olha, isso é o correto. Né? Agora, por incrível que pareça, esse é um exemplo simples, básico, e sempre a conta vem errada. Sempre errada. Sempre. Olha, é constante a conta vem errada, tanto para mais e como para menos. Qual é o papel? Verificar. Verificar e você falar, não, você tá para mais, tá errado, e você tá para menos, tem que colocar. Olha você ensinando valores pro seu filho. Que interessante. Né? Só que tem uma coisa, Nanda, que tá hoje pegando muito, que os pais, então, ó, tudo bem em relação a valores, né? Sim. Faz seu papel, ensina, seja exemplo daquilo. Isso a gente já tá entendendo aí em casa, né? Tá tranquilo, tá sossegado. Valores, né? Valores. Isso não muda, isso nunca vai mudar. Todos os tipos de valores. Para qualquer relação, né? Para qualquer relação. Agora nós temos o quê? Nós temos hoje alguns cuidados, tá, que os pais precisam ter. Então nós temos hoje, na mesma família, hoje, pelo menos 5 gerações. Então nós temos os veteranos, que são aqueles que nasceram, é o vovô e a vovó, e às vezes é o papai, que nasceu antes de 64. Tá? De 65 a 69 são os Boomers, que eu falo que é a melhor geração, porque eu me enquadro nela, mas, na verdade, acho que não sim. tem nada a ver. Né? De 70 a 85, nós temos a geração X, que é extremamente engraçada. A gente não vai falar mal da geração X. A geração X, o que ela fez? Ela se revoltou. Olha a variável que nós temos. Ela se revoltou e falou assim, se eu já ouvi isso na vida, eu não vou criar meu filho do jeito que eu fui criado. Eu não vou privar meus filhos das coisas que eu fui privado. Sim, né? Isso Pronto, acontece. Isso deu um problema, nego, mas um problema, mano, que você não tem noção. Tem um monte de gente se identificando em casa nesse momento. Falei, eu sou esse daí agora. Sou eu. Aí o que acontece? Essa geração, a geração X, gerou quem? A geração Y. E a geração Y deixou de aprender algumas coisas importantes. Então, quem nasceu de 85 a 95 é a geração Y, que hoje é a maioria dos pais. Entendi. A maioria, tá? Não estou falando todos. A maioria dos pais. Bom, interessante isso. Essa geração é aquela geração que está apta para aprender e experienciar. É uma geração muito boa. Ela que começou a fazer toda a reorganização. A geração Y gerou a geração... Aí é o seguinte, muita gente diz que é problema e na verdade não é. A geração Z e a geração Alpha. Geração Z de 95 até 2010. De 2010 para cá, geração Alpha. Probleminhas, que nosso tempo é curto. Claro. Probleminhas. Essa geração Z, pai, essa geração Alpha. Tem gente falando um monte, tem gente falando mal dessa geração. Contra essa geração. Tem gente falando contra, dizendo, pode parar de bobagem. Pai, desculpa o jeitinho de eu falar pra você, vai estudar sobre essas duas gerações. Olha que Falo importante. isso carinhosamente, porque essa geração, ela é simplesmente maravilhosa. Fantástica. Eu acho que essa geração, não sei se envolve a geração que tem muita apreciação com a tecnologia, Sim, é uma geração que está muito antenada ao mundo, às coisas que acontecem na cultura do mundo, mas muito própria, muito na vontade própria. Autêntica. Pode ser, né? Essa autenticidade. Autêntica. E o que assusta o pai? Essa autenticidade? Talvez, vamos chegar num lado mais polêmico, tá? Manda. Quando se fala de autenticidade, o pai, ele olha para essa criança tomando já uma personalidade, eu quero, eu vou, isso assusta a geração de 85. Assusta, a X, nossa, e aí? fica nervosa. E como que fica essa relação, quem abre mão, a X ou a Alpha?
Tem que ter esse acordo? Como que é isso, Jairo? Não tem acordo, você não pode misturar com a natureza. Hoje os pais estão muito preocupados, né? E deixa a educação dos seus pais, né? Normalmente é a mãe que fica preocupada e bota a culpa no marido. Será que meu filho é gay? Será que meu filho não é gay? Será que minha filha vai ser lésbica? Será que não vai ser? As meninas se beijando aí, né? Tem essa relação. Hoje é comum, por exemplo, um menino de 12 anos, 13 anos, comum, ele já se definir ou autodefinir como bissexual, certo. Né? E nisso a mãe já corre para terapia, a mãe já se perde. Mãe, relaxa, tá? Vai com calma, eu vou te ajudar, tá? Nada disso, tá? Nesse momento. Tá bom? Na verdade é nisso que eu queria chegar, né? Quando a gente fala de autenticidade, é muito legal o ser humano ter autenticidade, ter personalidade. Mas quando a gente pega uma geração criada por avós, tô dando exemplo aí, os avós nos ensinaram que a gente tem que abaixar sempre a cabeça pro mais velho, e que o mais velho é o que tem a razão, e aí a gente chega a juventude hoje se despertando talvez para sua heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, e aí na hora que chega de frente com essa geração, não pode, vai pra terapia. Isso. Não, você tá com um problema, você Pelo precisa amor se de tratar. Deus. Ou chama o pastor, ou chama o padre, ou chama o pai de santo, sempre há uma fórmula aí, a gente procura uma fórmula para resolver essa geração, resolver essa situação. Mas tem muita gente naquela geração antiga que está se despertando agora, junto com a geração alfa, mas que não pertence a ela, referente à sexualidade. Concorda ou não? Concordo com você. Então segura um pouquinho. As pessoas lá de casa, eu vou entrar com mais polêmica sobre a geração quem tá aí acima já da casa dos 40, já se sente, hoje eu já sei quem eu sou, hoje eu tenho um pouco dúvida da minha sexualidade. Este programa tá aqui não para atacar pedra em ninguém, mas também para tentar ajudar as pessoas que estão lá em casa. Tem muito pai de família que tá conversando aqui comigo e já tá sentindo, eu tenho essa dificuldade de aceitação, primeiro individual, própria, depois tem a questão também da aceitação dos filhos, que é uma realidade. Então tem muita gente em casa, pai, mãe, passando por essa situação, talvez pessoal ou talvez referente ao convívio familiar. A gente volta com esses assuntos polêmicos e existe uma fórmula que resolve essa heterossexualidade, essa homossexualidade, essa bissexualidade. Existe, doutor Jairo? Tem uma ferramenta fera. Mestre em educação. Eu vou resolver seu problema. Esse é o homem, veio pra cá pro Sempre Mais, me disse sim e disse sim pra você que tá em casa. Daqui a pouquinho eu volto, vamos para os nossos comerciais. Falando da família, qual é o formato da família ideal, né? Mas essa família que passa por várias transições. Quando a mãe descobre uma situação que sai da área de conforto dentro de casa, qual é o tipo de proteção que essa mãe tem que ter? Como que ela reage? Como ela deve reagir? É já ir contando pra toda a família, já procurando o sistema religioso, procurando os amigos, enfim. Eu acho que a primeira coisa é preservar a imagem dessa criança. Mas como preservar a imagem dessa criança? Eu só estou aqui colocando como um curioso, mas o Dr. Jairo de Paula vai deixar para vocês qual é a verdadeira orientação e como deve orientar. Essa criança, você também está nos assistindo, adolescente, que se sente na situação de apresentar isso para sua família, como te encorajar, como te colocar nesse momento de confiança, de falar, pai ou mãe, eu sou bissexual, eu sou heterossexual, porque a gente muito fala assim, porque todo mundo já espera, eu assisti até um vídeo no YouTube que os meninos estavam contando pros pais, pai, eu sou heterossexual, e a mãe responde, como assim? Heterossexual? E existe essa também contradição pra gente pensar aí um pouquinho, que sociedade é essa? É uma sociedade de bandeiras, de rótulos, de partidos, mas vamos falar um pouco desse formato familiar, essa família. Como que fica essa proteção, Jairo? Porque essa mãe ou esse pai muitas vezes quer procurar todas as instâncias. E a análise, a terapia, ela é a última coisa que o pai procura? Como Normalmente que é? Sim. Tá? Eu quando recebo no meu consultório um pai e a mãe, a essa altura, a família já está com sequelas imensas. Entendi. Então, não proteger somente a criança, Nando, mas proteger a imagem da família. Vamos entender primeiro. Tá? Requisito número 1, aceitar. Né? Aceitar. Agora, como aceitar? Uma questão de você conhecer um pouquinho, né? Como aceitar a bissexualidade de uma criança de 12 anos de idade, sendo que ela ainda não tem isso definido, entende? Então nós temos aí um roteiro biológico que acontece, essa criança ela pode não ter preconceito, ela pode aceitar a bissexualidade, mas ela ainda não se definiu. Mesmo ela ter experimentado um beijo homoafetivo. Exatamente. Esse beijo afetivo foi mais uma relação
afetiva. Afetiva. Eu conheço crianças famílias que chegaram no meu consultório e a família já destruída, a criança bissexual ou o menino homossexual, sabe? E nunca ter tido uma experiência sexual. Entendi, sabe? entendi. Sem nunca ter tido uma experiência sexual. Eu já recebi crianças de 12, 13, 14 anos já em sequelas emocionais graves, como por exemplo mutilação, tentativa de suicídio, porque a família não aceita a sexualidade dela, assim, definida, e a criança nunca teve uma experiência sexual. Mas ela se entende como? Ela se entende como, mas ela não experimentou. Então tem todo um processo aí para acontecer. Então, calma. Você acredita que hoje a escola tem essa obrigatoriedade de trabalhar com a questão da sexualidade diariamente, ou você acha que é uma condição da família? Tá, eu acho que tem os dois trabalhar, tá? O papel da escola, para entender qual é o papel da escola. O papel da escola é ensinar. Tá. E o papel do pai e da mãe é educar. Okay. Então, se a mãe, o pai, faz o seu papel de educar, a escola vai lá de ensinar. Ponto. É porque parece que muitas vezes a escola ensina aquela família que a gente comentou no primeiro bloco, aquele formato de família. Será que a escola está preparada para o novo formato de família? Não, na verdade não é nem a escola. Falar que a escola não está preparada seria até uma cruel maneira demais. Cruel. Tá? Eu vou ampliar esse processo, porque temos professores maravilhosos, sabe? Temos escolas fantásticas, mas nós temos um sistema nacional de ensino. Um dia você faz um programa só com esse tema. Vamos sim. Sistema educacional de ensino, nacional de ensino, totalmente incompatível para essa nova geração, sabe? Entendi. Então, outros temas, outras abordagens deveriam ser colocadas nos currículos escolares e assim o professor com mais abrangência de conteúdos, de recursos acadêmicos, inclusive, constando dentro do programa de ensino, ele ter condições de orientar melhor o seu aluno. Mas ele é barrado por esse sistema. Então nós temos professores hoje que são ousados, Mas quando o professor é ousado, muitas vezes ele tem o preconceito de outras famílias, que compõem aquela comunidade escolar. Isso é um tema para você. E aí fica muito difícil aí fica complicado falar que a escola não está preparada para isso. Entendi. Hoje eu posso falar para você que a família não está preparada. A sociedade também, ela se mostra muito contemporânea, muito moderna, mas será que ela aceita? Nós temos hoje algumas diferenças. Eu falo que costumo dizer assim, mas desculpa, faz conta que eu não estou falando na televisão. Tá bom, sabe? Eu tô aqui para provocar mesmo, viu, gente? Isso. Porque o apresentador tem aqui a função de mediar e levar as curiosidades de vocês. E eu tenho visto a família brasileira um pouco falciane demais. Entendi. Sabe? Eu aceito, não aceito. Mas fica isso para um outro programa. Também porque deixa. agora nós estamos falando de quem? Dessa criança. Dessa sexualidade. Quando ela apresenta isso para você. Então, mãe, se você, por acaso, você chegar diante da situação e você não sabe o que fazer, então você precisa buscar uma ajuda profissional mesmo, sabe? Para esclarecer. Então, por exemplo, eu já tive situações lá que em uma sessão eu resolvi o problema daquela família. Mas foi a primeira coisa que a família procurou. Só que foi a primeira coisa que a família fez. Olha aí, que interessante. Eu só tranquilizei, eu falei, calma, mas aconteceu isso? Não, aconteceu aquilo? Não, então calma. Vai dar tudo certo, fique tranquila. Agora, o que você deve fazer, sabe? Continuar dando o melhor alimento para o seu filho. Qual é esse melhor alimento? O que seu filho precisa? Tem gente que pensa que seu filho precisa de um tênis de marca. Seu filho não precisa de um tênis de marca, mesmo se o amigo dele tiver. Sabe? Ele não precisa... Da viagem do sonho, Ele não precisa nada disso. Você não pode oferecer. Agora, se você pode oferecer, ofereça. Eu falo, se você pode dar um tênis bom pro seu filho, dê. Se você pode dar um videogame pro seu filho, já dá. Pode dar. Então dá o melhor. Não é problema oferecer pro seu filho um bem de consumo que ele possa. Mas ele precisa estar muito bem alinhado como vai utilizar e muito bem educado, que esse não é o papel da criança, esse é seu, pai. Esse é a mãe. Tá? O pai, a mãe, alinhados, mesmo casais separados. Não é porque você separou que você deixou de ser pai. Que perdeu a responsabilidade, né? Não é porque você separou, porque agora eu tenho visto muitas famílias que o casal separa, o pai fica com as crianças.
Não é porque separou que você deixou de ser mãe. E também que tá? acho que às vezes usa até o motivo da separação como culpa do filho estar como está, Exato. de ter optado ou, né, estar homossexual, que usa esse estar, né? Gente, a sexualidade, a pessoa acho que merece essa forma, que o Jairo já vai falar qual é a fórmula do sucesso. Você lida muito com a mente humana, né? Você concorda ou você acredita que a criança pode se olhar no espelho, mesmo sendo homem, tendo a percepção e a essência feminina? A criança olhou no espelho, mesmo tendo a orientação masculina, sendo um homem, ela se vê como mulher? Você acredita nessa? Sim, sabe? Hoje nós temos a transexualidade, sabe? Muito já comum no nosso dia a dia, tá bem? E aí você precisa do quê? Você precisa de um profissional, de um especialista para poder te orientar, para saber qual é o caminho correto. Cada caso é um caso. Que é mais delicado, né, Jairo? Sim, cada criança, essa preparação da comunidade do entorno, né? E a família tem que estar pronta e preparada para isso, tá? Como é que você busca isso, tá? Olha, você pode pedir ajuda no Google, você pode ler livros do tema, você pode buscar uma ajuda terapêutica para orientar qual é o seu comportamento. Mas não tem alimento mais necessário que uma criança, que seu filho precisa. Mais do que o tênis, mais do que a camisa de marca, mais do que a viagem, mais do que os bens de consumo. Ele precisa de uma coisa chamada afeto. Desvendamos, né? Esse é o alimento. E como é que a gente traduz esse afeto? Através desse amor incondicional que pai e mãe têm para o seu filho. Agora, presta atenção. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Pega um exemplozinho aqui, tá? Vou usar meu celular e meu óculos. Esse aqui é você. E essa aqui é a energia mais pura que você tem dentro de você, que não falta, não faz faltar. Chama-se amor. Amor. O amor é seu, o amor está dentro de você, é a energia mais pura, identifica isso dentro de você. O que está acontecendo hoje, Nando? As pessoas estão distanciando disso, elas estão se distanciando. Aí o que acontece? Elas sentem aquele vazio, elas se perdem, elas são influenciáveis, elas deixam de educar o seu filho no papel delas que é de educar. Elas deixam de dar exemplo, porque elas se perdem emocionalmente, vira uma confusão talvez mental. Até a falta do amor próprio. Doido, tá? A gente, na psicanálise, a gente não usa essa questão de amor próprio, né? Mas é impossível você estar isento disso. Só que a gente, às vezes, Nanda, a gente distancia. E para voltar? Você entendeu? Sua relação do Aí o que amor. acontece? Às vezes as pessoas procuram, deixa eu usar isso aqui, ó. Claro, Esse exemplo. claro. Às vezes as pessoas procuram alguém para poder colocar, elas falam, nossa, tô precisando amar tanto, tô precisando tanto ser amada, e ela já tem um filho do lado, né? Eu tô precisando tanto amar, nossa, eu tô sentindo falta disso. Aí ela vem e coloca alguém, ou um terceiro, entre ela e o amor dela. Entendi. Inicialmente, um mês, alegria. Depois elas começam a estar distraídas, depois elas percebem que o vazio continua. Entendi. Na verdade, ó, o amor tem que andar do seu lado. Que interessante isso, gente. Aqui, que bacana. Ó, do Olha. lado. Aí você faz o quê? Colado em você. Amor do lado, amor colado em você. O que você faz? Você ama. Ama teu filho. Ama o teu filho. Olha nos olhos do seu filho. Verbaliza esse amor. Né? Aceita seu filho pelas variáveis e pela escolha naturais que ele fará. Você entende? Que vai fazer ele muito mais feliz. Se você fizer uma pergunta, Mequete, quem aqui quer ter seu filho feliz? Vai ser 100% de 100%, pais que né? querem seus filhos felizes. Por que você não aceita seu filho? Sabe? Agora, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. Nós temos N fontes de ajuda. E está passando sabe? até abaixo todos os contatos do professor Jairo de Paula. Busque ajuda. Né? Nas redes sociais, no seu escritório. Entre em contato também, ou próximo aqui da sua região, ou da sua região da cidade onde você está acompanhando o nosso programa. A ideia, o seu toque é procure sempre um especialista antes de expor qualquer situação do problema da família. Proteja a imagem da sua família. Não é só do seu filho. Proteja a imagem da sua família. Tem coisas que são públicas e tem coisas que são privadas. Família, a maioria dos assuntos são privados. Não são para serem
postos em redes sociais. Merece um respeito, né? Merece o respeito. Falando um pouquinho do Desvendando a Vida, esse livro que trabalha com a mente, trabalha com os males da sociedade. Esse livro é o seu último lançamento, Jairo? Desvendando a Vida, cura para os males dos homens e da alma. Dentro desse livro existe um ouro, um presente para você, sabe? Dentro desse livro tem 35 caixas de Rivotril e 4 caixas de carbamazepina. Toda a alegria que você tem buscado fora você encontra dentro desse livro. Ótimo para você não disparar gatilhos de depressão, ótimos para você praticar o amor. E para garantir esse livro, para adquirir esse livro, como que as pessoas de casa podem fazer? Pode tem muita ser gente através do meu site, institutojairedepaula.com.br. Instituto Jair de Paula tem a nossa loja virtual, ou através dos nossos contatos. Eu envio para você pelo correio, autografado, bonitinho. Tudo certinho. Para você que teve perdas de entes queridos, né? Para você que perdeu algum ente querido nos últimos 5 anos, esse livro tem um capítulo só para você curar o seu interior, para você estar inteiro, para você amar seu companheiro, sua companheira, seus filhos, quem você escolheu está do seu lado. Professor, amigo, muito obrigado pela sua presença. A televisão é essa coisa rápida, mas eu fico feliz de você ter compartilhado conosco desse tema tão polêmico, mas ao mesmo tempo não tão um bicho de 7 cabeças, que é muito fácil com essa relação, com essa fórmula que é o amor, que as pessoas de casa possam transmitir esse amor diariamente, a preservação da família, como nosso mestre de educação, Jairo de Paula, nos disse, preserve a família. Você mãe, você pai, acredite nisso, que aí está a transformação da vida. Considerações finais, professor, fica à vontade. Embora nós colocamos tudo isso de uma maneira bem didática, eu quero só dizer para todos os nossos ouvintes que enfrentar essa situação não é fácil, mas compensa. Vale a pena? Claro. Eu quero agradecer porque assim, poucos amigos eu tenho, e eu posso contar nos dedos, mas tem algumas pessoas como este homem que já me levou para o mundo das palestras. Eu sou o que eu sou graças a muito desse profissional que é o Jairo de Paula. Hoje eu estou aqui gravando no estúdio das Emídia Produções em Bragança Paulista, mas levando meu trabalho para todo o Brasil. Por quê? Porque eu acredito e tenho referências como o Jairo, como outros amigos, doutora Fabíola Sucasas, outras pessoas que diz sempre sim para mim. Deixaram São Paulo, seu escritório, e correu aqui para Bragança Paulista para gravar, para levar essa mensagem. Então você, professor, você amigo, você mãe, você pai, você 350 mil telespectadores, olha, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você acreditar na gente, porque realmente é só essa relação de amor. Eu vou dar aquela pausa porque é importante tomar café, porque café anima. Sim. Né? Café anima, e aí a gente fica nessa pegada aqui, compartilhando e curtindo, porque o programa não para, sempre mais para você.